Há muito tempo, verificamos que as plantas têm sido usadas como remédios. O homem sempre acreditou que, desde a época mais remota, nas ervas dos campos, vales e montanhas, está o poder da cura de suas doenças. Centenas de anos antes de Cristo, os antigos hindus, árabes e outros povos eram peritos no uso das dádivas da natureza. Também o eram os antigos egípcios e, mais tarde, os gregos e os romanos, chegando até nossos tempos em um grau menor. Trecho de uma palestra do livro Coletânea de Escritos de Eduard Bach. Florais de Bach é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde as terapeutas florais Luciana Chamas e Lisete de Paula. Sejam bem-vindas. Obrigada. Para começar, vou só dar uma situada no Eduard Bach, que nasceu em 1886 e faleceu em 1936, ou seja, viveu só 50 anos. E foi o suficiente para ele fazer essa revolução na forma com que se vê o que é saúde, o que é doença. Agora, um homem perigosíssimo, não é? Muito. Porque a gente percebe ao longo dos escritos, e especialmente algumas cartas que tem aqui, que são muito interessantes, e que ele teve que enfrentar uma resistência muito grande. Isso. Por quê? Por que uma pessoa que traz uma filosofia aliada a uma proposta de cura e de revisão do que é ser humano foi tão combatido? Porque ele traz uma quebra de paradigma. Então, a cura, primeiro, ele traz como Hahnemann, ele teve como fonte de inspiração o trabalho de Hahnemann, que já fala, você cuida do doente e não da doença. Hahnemann teria sido quem propôs a criação da homeopatia. É o pai da homeopatia. Né? Então, ele já foi inspirado por essa maneira de olhar a pessoa de uma maneira que a gente fala integral. Né? Então, eu olho essa pessoa e vejo o que tem de desequilíbrio nela e não só a doença que está desequilibrando aquele ser. Né? Que é o contrário do que ele chama de uma medicina materialista. Exatamente. Né? Ele vem para justamente mostrar que não é essa a melhor forma de você lidar com o outro. Né? Naquele momento, ele já dizia que a medicina estava muito comercial. Ele não viveu até agora. Se eu tivesse vivido até agora, imagina ele teria... hoje o que ele falaria. Não é? Mas, então, isso... ele tinha uma proposta, né? Eu acho que essa era a coisa mais importante, que era a proposta dele de realmente questionar os paradigmas da época e buscar coisas que o tratamento para a pessoa fosse mais direto nas causas. Não é? E por isso ele vai trabalhar desde o início, mais teoricamente, em relação às causas da doença. E sendo médico também, né? Sendo médico, ele vem desse lugar, dessa formação, ele questiona algo que ele conhece. Algo que ele conhece. Né? Exatamente. Isso dá para ele também uma possibilidade maior de propor coisas novas. Exatamente. Né? A gente vê logo no começo do livro, na verdade no final, porque o livro está em ordem cronológica inversa. Né? Mas a gente vê o quanto ele pesquisava. Né? Então, quando ele traz um novo olhar, já é baseado em muita pesquisa, em muita observação do que ele assistia nos hospitais. Né? Então, na época da Primeira Guerra, ele cuidou de 200 soldados. Né? Então, ali você cuida de 200 pessoas que têm ferimentos, né? E você pode observar que o estado emocional tem um papel importante na prevenção e na cura da doença. Então, pessoas mais otimistas, é claro que elas saram mais rápido, enquanto as pessimistas, elas acabam ficando naquele estado ou se submetendo à doença por muito mais tempo. Se submetendo à doença é interessante, né? É muito interessante. Que já mostra essa outra visão, né? De que você pode reagir. Isso. Né? E é interessante que você falou da guerra, né? Ao mesmo tempo, quando você cuida de tantas pessoas a partir de um evento como uma guerra, você também está cuidando de uma doença da humanidade, Sim, que é fazer guerras. Né? Exatamente. Eu acho que isso a gente faz uma relação do micro com o macro constantemente para ver como o ser humano pode ser construtor ou destruidor. Exatamente. E é isso que ele percebe, né? Sim, E ao mesmo tempo a sutileza que há. Né? Sim. A gente, quando fala na guerra, é uma coisa muito... Sim. Mas há uma sutileza sempre aí, né, em questão.
E é interessante que logo depois da Primeira Guerra, o mundo tem que passar pela gripe espanhola, que já dizimou ainda mais a população. Então, o estado emocional e mental das pessoas devia estar uma calamidade mesmo. E a gente pensa que se tanta gente fica doente, tanta gente morre, numa família, pelo menos uma pessoa iria morrer dessa doença naquela época. Então, por que essa pessoa fica doente e as outras 3 pessoas não ficam? Numa família de 4 pessoas. O quê? E nesse mesmo, ainda seguindo nisso, os próprios cuidadores, né? Por que tantos enfermeiros, tantos médicos cuidando em contato direto não adoeciam quando era altamente contagioso? Né? O que está em questão? O que está em questão aí? Então, será que não existe alguma variável a mais nessa questão e não é só um processo químico e mecânico, né? Não existe alguma outra coisa que esteja jogando um jogo aí nessa questão da saúde, da doença? Ele tem um momento que ele fala uma coisa muito interessante, né? Que ele fala que a doença já é um estágio avançado de um desequilíbrio, né? Isso acho que também nos ajuda a perceber como somos mais que corpo. Exatamente. Mas a gente precisa olhar além do concreto, ele traz, né? Considerando, inclusive, concreto a emoção e a mente. Exatamente. Né? Que é o que é considerado hoje como o corpo é composto de corpo físico, emoção e mente, né? Ele tem um olhar que vai além disso, né? Ele tem um olhar que retoma lá dos primórdios dos tratamentos uma visão de que você é um ser maior do que isso. Portanto, se você cuida bastante desse espaço de onde você está, de como você lida com as coisas, aquilo que você considera como defeitos, né? Você vai aprendendo as lições e com isso você evita ou você pode vir a curar as doenças a partir disso. E é interessante que daí esta visão toda que vocês estão trazendo para a gente faz com que ele perceba também que é na própria natureza que está a solução. Exatamente. Que é, mais uma vez, um olhar integrado, que a gente também, ao tempo, vai tão separando o homem e natureza, exatamente, né? Como se o homem não fosse natureza. Não fosse parte dela. E os estudos e a pesquisa dele deixam claro que tanto somos natureza, quanto é na própria natureza que é possível encontrar o reequilíbrio para os nossos desequilíbrios. Exatamente, né? Porque nós fazemos parte de um todo, né? A gente não está afastado do todo, nós fazemos parte dele. E ao mesmo tempo é tão bonita essa filosofia, né? Além de prática, concreta e curativa, exatamente. Ela é muito bonita. Porque ela faz com que a gente perceba nas nuances do natural as nossas nuances emocionais. Né? E ele consegue, pesquisando, fazer esse diálogo, né? Sim, exatamente. Que é a questão da ressonância, que vai se falar depois na utilização dos florais. Quer dizer, uma flor que tem uma determinada informação, essa informação se casar com aquela informação que eu estou necessitando, né? Aquele floral vai atuar ali. Quer dizer, a planta ela tem uma informação ali nela que ele descobre, né? Nas pesquisas dele ele vai descobrir isso. Essa informação tem a ver com alguma coisa minha, do meu estado emocional, por exemplo. Se eu estou precisando de mais alegria, né? Eu estou muito deprimida, estou precisando de mais alegria. Tem uma flor que tem essa informação. Se eu uso esta flor, esse estado, ele melhora. Ele é estimulado. É estimulado, porque aí você bate uma coisa com a outra. Você está tendo a ressonância daquela planta com aquilo que você está sentindo ou vivendo, etc. Tem um outro livro aqui chamado Remédios Florais de Bach, Forma e Função, do Julian Barnard, que traz com bastante detalhe, né, o resultado dessas pesquisas. E tem um determinado momento que ele fala, acho que é bem na abertura do livro, que ele fala que a gente tem que perceber, acho que é a dança das plantas, o gesto da planta. O gesto dele. Eu achei isso tão interessante, né? Porque você falou da informação. Sim. E ele fala aqui do gesto da planta. É um outro olhar. Porque né? a percepção dessa informação está no gesto. O gestual da planta é como se fosse a linguagem da planta. Então, aqui nós falamos em português. A planta fala o gestual dela, a forma dela,
né? Então, se eu pego uma planta como Mimulus, que está ilustrando a capa do livro, Mimulus é uma planta que trabalha medos concretos. E essa é uma planta que, apesar de muito delicada, ela gosta de espaços onde tem água e um lugar onde, quando sobe a água por causa das chuvas, ela é arrancada desse espaço. Né? Então, a planta, em tudo que ela faz, o habitat dela, a forma dela, ela mostra quem ela é, né? E como ela pode, de alguma maneira, informar o que a gente está precisando. Né? Ou seja, é um olhar, né? Uma observação, um olhar atento. Né? Exatamente. Que deve ser feito tanto para o que é planta quanto o que é para a gente. Exatamente. E aí, é isso. E aí ele consegue, com o estudo, com a pesquisa e com pessoas junto com ele, né? Sim, que ele vai trocando. Sim. As cartas são incríveis também para a gente perceber isso. Sim. Desvendar, digamos, É isso mesmo. essa linguagem. Isso. Né? É que isso é tão mesmo. fascinante, né? É isso mesmo. E aí, só que ele fala o tempo inteiro em cura, né? Que é uma palavra forte. Exatamente. Que é uma palavra, inclusive, que é muito cara aos médicos. Exatamente. Que os levam a muitas frustrações Isso. quando eles não conseguem. E eles, em um determinado momento, não vão conseguir. Exatamente. Né? Porque tudo tem um limite. Sim. Essa palavra ainda se usa hoje, quando a gente fala em florais de Bach. Cura ainda é tão... Porque, além de cura, ele usa uma outra palavra em vários momentos, que é certeza. Ele tem muita certeza. Ele tem muita certeza Sim, disso, né? sim, O que é sim. fundamental para você construir uma filosofia, um pensamento. Claro, ele não podia Mas questionar. a gente continua usando isso hoje? Com muito cuidado. Com muito cuidado. Porque a gente nunca pode deixar de... A gente tem que ver a terapia floral como uma prática complementar. Então, eu não posso usar só os florais ou eu não posso usar só a alopatia. A ideia é de que a gente trabalhe com complementariedade. Porque em algum momento eu tenho que atacar o físico mesmo, eu tenho que cuidar do físico, ele está em desequilíbrio. Em algum momento eu tenho que trabalhar o emocional, porque eu sei que se eu trabalhar o emocional, a doença não chega no físico. Né? Então, eu acho que esse caráter de complementar, a gente não pode perder isso de vista, nem em relação aos florais, e nem em relação à fitoterapia, nem em relação à medicina alopática, como a gente conhece hoje, tudo é necessário. E exatamente essa complementariedade que você fala, né? Esses vários olhares e a importância dos florais de Bach. Hoje, são assuntos do nosso próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. Florais de Bach é o tema do Ciência e Letras de hoje. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Luciana Chamas e Lisete de Paula. Esse personagem que a gente está delineando aqui ao longo do programa, num determinado momento ele mesmo destrói suas pesquisas. Né? Isso também é um fato interessante que eu acho que a gente podia explorar aqui, para que a gente lembre dessa dificuldade que foi. Porque hoje parece muito simples você tratar, falar, estamos aqui, não tem ninguém aqui nos perseguindo porque estamos falando disso. Mas não foi bem assim. Exatamente. Né? Por que isso tudo aconteceu? Na verdade, quando ele foi para o campo, a gente tem a impressão de que ele não sabia muito bem o que ele iria encontrar. Né? Tem uma história que diz que ele saiu de Londres, abandonou a carreira dele de médico, que era muito bem sucedida, e que ele levou uma mala com todo o aparelho dele de laboratório. E quando ele chegou no local onde ele começaria a pesquisa, ele viu que tinha trocado as malas, que ele tinha levado a mala de sapatos. E ele entendeu que o trabalho dele naquele momento era caminhar pelos campos, né? E que toda aquela parte de laboratório, naquele momento, não seria mais necessário. Sim. Então, ele ficava horas, a Nora Wicks, que acompanhou ele nas pesquisas, diz que ele ficava horas mexendo nas plantas, olhando o solo delas, olhando onde elas gostavam de crescer. Então, esse era o novo laboratório dele. Então, o que você fala é muito certo, ele não sabia muito bem o que ele ia encontrar. Tanto é que na pesquisa dele, 2 flores ele encontrou e depois ele descartou, porque ele viu que ele não estava indo pelo caminho que naquele momento era necessário. Então, ele tinha ele como laboratório,
né? Tinha todo o conhecimento dele que ele já trazia como pesquisador. E uma mala de sapatos. E uma mala de sapatos para fazer caminhada nos campos. Muito bonito isso, né? Porque dá essa dimensão, exatamente, né? Dessa disposição de você ir em busca de algo que você não conhece ainda. Né? Porque ele vinha, como você diz, de uma carreira bem-sucedida. Sim. Provavelmente, então, de um conhecimento que as pessoas respeitavam. E ele diz, não, eu quero outro. Exatamente. Inclusive, é bom lembrar que ele passou por várias etapas. Ele foi até cirurgião, porque durante a guerra tinha que abrir, cortar e etc., que ele não suportava. Ele tinha uma alma muito delicada para isso. Depois ele se tornou um bacteriologista, tanto que ele vai descobrir na época, a questão da toxemia, que era muito famosa, que as doenças crônicas vinham de bactérias no intestino. Então, ele passa a fazer pesquisa, ele descobre 7 bactérias, faz nosódios dessas bactérias, né? E aí ele tem muito sucesso com isso. Daí, que ele também não gostava muito, que era aplicável, ele é convidado para trabalhar no hospital. Ele não conhecia o Hahnemann, o criador da homeopatia. Ele é convidado para trabalhar no Hospital Homeopático de Londres. Gente, lembrar que em 1920 havia um hospital homeopático em Londres. Olha que coisa, né? Muito avançado. E chegando lá, ele transformou essas vacinas dele em vacinas homeopáticas ingeríveis, o que já foi um avanço no trabalho. Você falou de jogar fora as coisas. Conforme ele ia caminhando, o Bach, ele escrevia sobre tudo que ele fazia e publicava. Ele era muito claro, ele descobriu uma coisa, ele publicava. Ele tinha esse interesse que o conhecimento pudesse ganhar mundo ganhar também, o mundo. né? E também pudesse usar os sapatos, né? Exatamente, que ele caminhasse, né? Que chegasse a todos. E tanto que, pegando esse livro que você está mostrando, você vai vendo que ele vai reescrevendo, conforme ele vai descobrindo os florais, ele escreve e publica. Quando ele adianta um pouco mais na pesquisa, ele reescreve e publica. E ele vai fazendo assim todo o tempo para que todos tivessem. Então, ele vai da coisa mais densa, que é ali, está cortando, está costurando as pessoas, até essa coisa tão sensível que é perceber o que uma flor pode passar. E aqui eu estou com um desenho aqui, que é um desenho de um círculo dividido ao meio, que é o desenho dos 12 remédios curadores e dos 7 auxiliares. Que daí ele chega numa síntese. Né? Como é que é isso? Ele começa a perceber que são 38 remédios em 7 grupos. Né? Na verdade, ele começou a pesquisa, como ele vinha da homeopatia, então na homeopatia você tem o remédio de fundo. Então ele trazia isso com ele, ele falou, se eu descobrir para os temperamentos os remédios de fundo, eu matei a charada. E assim ele descobriu os 12 curadores, que são remédios que trabalham aquelas questões que são mais profundas, que são questões de temperamento. E depois ele percebeu que só esses 12 não eram suficientes, que ele precisaria de mais, porque tem questões que são crônicas. Um exemplo, uma pessoa que sempre esteve doente, em algum momento ela acha que ela é doente. E não ela que ela está. Ela se confunde com a própria doença. Isso, né? Exatamente. Então ele viu que ele precisava mais um grupo de florais e ele foi atrás dos 7 auxiliares. E, por fim, em 6 meses, isso ele fez em 6 anos, essa pesquisa dos 19 primeiros. E depois, mais 6 meses, em 6 meses, ele descobriu os outros 19, que ele percebeu que, além dos 12 e dos 7, ele precisaria trabalhar questões que são mais pontuais e que são respostas a eventos traumáticos. Então, um exemplo é o Holly, que você tem uma criança que é dócil, quando nasce o irmãozinho, ela vira do avesso. Então, não é que a criança é assim, ela está assim, é uma resposta que ela está dando àquele evento pontual. Então, ele foi atrás desses 19 que ele chamou de complementares e que ele descobriu em 6 meses e que dá ao todo 38 essências. E ele tem uma coisa muito interessante, assim, os remédios e os motivos da administração de cada um. Os 38 remédios estão divididos em 7 grupos. 1, para o medo. 2, para a indecisão. 3, para a falta de interesse quanto às circunstâncias atuais. 4, para a solidão. 5, para o excesso de sensibilidade a influências e ideias. 6, para o desalento ou desespero. E 7, para preocupação em excesso
com o bem-estar dos outros. É tão interessante essa divisão que ele faz, porque ela não é óbvia, né? Não. Ela não é uma coisa que você olha, não. Ele vai buscar coisas muito específicas, né? Para o excesso de sensibilidade, a influência e ideias, né? Antes dele descobrir os florais, ele já tinha esses 7 grupos. Sim. Tanto que as 7 vinha da bactérias... observação da humanidade, né? Isso, As 7 exatamente. bactérias que ele separou, depois ele coloca cada uma em um desses grupos. E ele passa a tratar as pessoas com as vacinas, que são chamados nosódios, ele passa a tratá-las não pela doença que ela tem, mas pelo grupo onde ele colocou essa bactéria. E tinha um resultado fantástico. Lá no início eu abri o programa dizendo, né, que os homens sempre acreditaram na cura através das plantas, que passou por várias civilizações que a gente tem como grandes civilizações da história do mundo ocidental, deixando bem claro isso, né? Mas aí diz o seguinte, chegando até nossos tempos em grau menor. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, que a gente se distanciou muito da natureza. Então, hoje a gente vive em grandes cidades e a gente não tem condições de estar o tempo todo próximo à natureza. Então, quando a gente faz isso, a gente se desconecta do nosso próprio remédio, né? Que é muitas vezes passear no meio de árvores, que aquilo me traz um bem-estar. Então, tem essa questão e, é lógico, tem uma questão que vai de encontro a interesses de grandes empresas. Cada vez né? mais poderosa. Né? Então, a emoção ainda era uma coisa muito vaga. Né? E de uma maneira que eu respondo a um determinado evento, você responde de outro. Então, como eu não consigo trazer isso para uma pesquisa, porque somos seres individuais, fica muito difícil você quantificar isso. Mas né? agora temos aí as neurociências correndo atrás de saber Exatamente. como é Eu que as acho emoções é acontecem no nosso muito cérebro. Né? Interessante, E aí o exatamente. Hahnemann tem um valor incrível, porque é o Hahnemann que traz a emoção para a medicina, não é? Ele começa a fazer essa classificação, que a pessoa, para buscar aquele remédio que semelhante, que cura semelhante, você tem que falar como é que você está se sentindo, né? Então, ele já traz isso. Por isso, ele tem a máxima que o Bach manteve, que é cuidar do paciente e não da doença. O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Por que esse livro é interessante? Eu gosto dele, eu estou lendo ele agora porque é em função do meu momento profissional. Eu administro uma empresa e eu acho que tem que ter essa participação de todos no conjunto. A gente tem, na verdade, um processo de criação, a gente está criando o tempo todo e está construindo. Então, eu acho que ele inspira nesse sentido. E aqui temos um fenômeno, que é Paulo Leminski, poeta curitibano, que felizmente ganhou espaço em todas as livrarias e em todas as estantes. Leminski? Leminski. O que Leminski como ele te me toca muito primeiro por ser um inquieto, né? O que passa, né, toda a poesia dele é a inquietude, né? Eu sou uma pessoa inquieta. Então, isso me atrai muito. E também muito dele ser muito sintético em algumas coisas. Até marquei 2 aí. Um é o seguinte: à noite me pinga uma estrela no olho e passa. Eu acho isso lindo. E o outro, também que é pequeno, que está aí nessa outra página. Na outra marcação? Que é do É silêncio. o do som e do silêncio? Do silêncio. Tá aqui. Passei por um outro aqui também marcadinho. Eu marco tudo. Verde, a árvore caída, vira amarelo a última vez na vida. Eu acho até esse mais interessante para terminar, né? Sim, porque ele porque fala aí disso ele tudo fala que a gente falou do aqui. verde. Muito E bem, fala muito também, bem escolhido. E fala também precisamos dar lugar a quem vem, né? Essa Isso. percepção da vida também como um início, meio e fim. Meio fim. Que eu A acho... gente entender que a vida também termina. Exatamente. Esta vida termina. E que, portanto, temos a oportunidade, a partir de pessoas como o Bach, que dedicaram sua vida para abrir possibilidades de conhecimento, para abrir horizontes, né, da gente fazer desta vida aqui uma vida muito mais interessante e mais saudável. Muito mais saudável. Exatamente. É isso Obrigadíssimo mesmo, pela Renato. presença de Muito vocês aqui. obrigada. Muito obrigada pelo pela convite. oportunidade.
O programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.